O tema do nosso estudo hoje é Páscoa, uma sombra do que haveria de vir. Hoje nós não vamos ter uma palavra expositiva, que é quando nós pegamos um texto, nos concentramos nesse texto. A palavra expositiva é quando nós lemos um texto, explicamos aquele texto e aplicamos aquele texto. Mas eu quero caracterizar o que nós vamos fazer nessa noite como um estudo. Nós vamos fazer um estudo sistemático da Páscoa. O estudo sistemático é quando você pega um determinado assunto e coloca ele dentro de um sistema. Você estuda ele de forma lógica e cronológica. E é isso que nós vamos fazer com o assunto Páscoa. E eu quero já te adiantar que nós não vamos conseguir zerar o assunto. Então, se eu tiver esquecido de colocar um detalhe que você acha muito importante a respeito da Páscoa, eu já te peço perdão, mas nós não teríamos tempo para isso. Mas a minha proposta nessa noite é te dar um panorama geral a respeito da Páscoa. Nós preparamos também um mapa mental que vai aparecer no telão durante toda a ministração. E nós queremos disponibilizar esse mapa mental para você. Então, se você quiser ir mais profundo, você quiser estudar mais a respeito do assunto, porque eu quero te instigar a isso, no final do culto me procura, que eu quero te mandar esse mapa mental para você ensinar para os seus filhos, para o seu neto, para a sua família, o que nós vamos aprender hoje aqui. Não está em uma linguagem infantil, porque, aliás, eu não estou falando com crianças, mas quando você for ensinar alguém, você adequa a linguagem de acordo com a pessoa que está te escutando, tá bom? Meus irmãos, é de extrema importância que nós, como cristãos, estejamos embasados na palavra de Deus sobre todos os assuntos. Nós, como cristãos, precisamos ter uma cosmovisão bíblica do mundo. Essa cosmovisão é a lente a qual nós vemos o mundo. Então nós temos que ter uma visão bíblica também sobre a Páscoa. A Páscoa não seria diferente. Então existe um grande perigo de nós, como cristãos, sermos levados por ensinos secularizados a respeito de assuntos que são bíblicos. Porque o mundo, ele tenta mesclar o evangelho com filosofias vãs, o mundo tenta mesclar o evangelho com doutrina pagã, mas o evangelho não é para ser combinado, não é para ser mesclado, porque o evangelho do Senhor é uma verdade absoluta. Então nós precisamos estar embasados na palavra de Deus sobre todos os assuntos, em especial a Páscoa. Você vê um mundo investindo de forma pesada, querendo colocar objetos, querendo colocar símbolos que representam a Páscoa, mas quando você olha para a palavra de Deus e para os ensinos bíblicos, aqueles objetos, aqueles símbolos não têm nada a ver. Então nós realmente precisamos nos concentrar e crermos naquilo que a palavra do Senhor diz a respeito de todos os assuntos e hoje, em especial, a Páscoa. Então vamos iniciar o nosso estudo. A comemoração da Páscoa, ela começou muito antes de Jesus. E para isso, para nós entendermos como ela começou, nós vamos ter que voltar alguns longos anos. Deus, ele faz uma promessa a um homem chamado Abrão. Deus promete que a partir dele, ele faria uma grande nação e que por meio dele, todos os povos da terra seriam abençoados. Mas Deus também deixa claro a esse homem que a descendência dele seria estrangeiro em uma terra que não lhes pertenceria e que eles seriam oprimidos e escravizados. E Deus cumpre a palavra dele a Abraão, dando Isaque como herdeiro. E Isaque continuaria essa descendência prometida a Abraão. Em uma determinada situação, Deus aparece a Isaque e fala a Isaque que por amor ao seu pai Abraão, ele abençoaria e multiplicaria a sua descendência. Então, Isaque gera Jacó.
E Jacó tem uma grande importância na narrativa bíblica. Em uma determinada situação, Jacó ele luta com Deus e Deus muda o nome de Jacó para Israel. E daí vem a origem dessa palavra, a origem dessa nação, vem da mudança de nome que Jacó teve. Então ele já não se chama mais Jacó, ele se chama Israel. Jacó, ele gera 12 filhos. E esses 12 filhos de Jacó dão origem às 12 tribos de Israel. Quando você lê o Antigo Testamento, você se depara muito com esse termo, as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel nada mais é do que os 12 filhos de Jacó. Entre esses 12 filhos de Jacó, teve um chamado José. E José foi vendido por seus irmãos a uma caravana ismaelita, e essa caravana ismaelita vendeu José ao Egito. A Bíblia conta que José se torna um grande governante naquela terra. E a partir de uma revelação que José teve da parte de Deus, ele consegue livrar aquela terra de uma terrível fome, de alguns anos de escassez. Entretanto, essa fome não atingiu apenas o Egito. Essa fome também atingiu a terra de Canaã, aonde o seu pai Jacó, com todos os seus irmãos, moravam. E a Bíblia conta que a família de Israel, a família de Jacó, sai da sua terra, vai até o Egito atrás de comida, e José consegue salvar a sua família da fome. Porém, a família de Jacó não volta mais para sua terra. A família de Jacó continua no Egito, porque José consegue uma terra para eles no Egito, mais especificamente na região de Gozém. E aquela família, a família de Israel, a família de Jacó, eles começam a morar em terras egípcias. E aí a história se desenrola. A Bíblia conta que Jacó morre. A Bíblia conta que José morre. E depois da morte de José, muitos outros reis subiram ao trono do Egito. Existiram muitos outros faraós. E esses faraós, esses reis que foram assumindo o trono, eles esqueceram de tudo que José tinha feito pelo Egito. Eles esqueceram de que José tinha salvado aquela terra. Mas, ao mesmo tempo, simultaneamente, a nação de Israel, a família de Jacó se multiplicavam. Eles cresciam exponencialmente e aquele faraó se sentiu ameaçado pela família de Jacó que morava no Egito. E como ele tinha esquecido de José e como ele tinha esquecido do que José tinha feito, ele se sente ameaçado, então ele começa a oprimir, começa a escravizar aquele povo que morava no Egito. Então, a palavra que Deus tinha dado a Abraão é cumprida, porque Deus avisou a Abraão que os seus descendentes seriam estrangeiros e escravizados. Por que eu te conto isso? Porque muito se fala sobre o povo de Israel que era escravizado no Egito, muito se fala da peregrinação de Israel durante 40 anos no deserto, mas nós pouco falamos de como eles chegaram até lá. Nós pouco falamos de como eles se acharam em uma situação de escravidão e foi dessa forma. Só que Deus lembra daquele povo. Deus lembra da aliança que tinha feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. E ele levanta um libertador. Deus faz um chamado ao homem cujo nome é Moisés. E Moisés é o instrumento de Deus para a libertação daquele povo. Quando você lê a narrativa do Êxodo, onde conta a história ali do povo de Israel que está saindo do Egito, você se depara com um episódio chamado As 10 Pragas do Egito. E as 10 pragas do Egito nada mais é do que o próprio Deus trazendo juízo sobre os deuses do Egito, o próprio Deus trazendo juízo sobre a nação do Egito que tinha escravizado o seu povo.
As 10 pragas do Egito é Deus se mostrando com mãos fortes, Deus se revelando à sua nação escolhida, que era a nação de Israel. E a última praga, a 10ª praga, era o seguinte: Deus passaria por todo o Egito, matando todos os primogênitos, desde do primeiro filho de Faraó, até o primeiro filho da escrava, até as primeiras crias dos animais. Mas antes de Deus passar pelo Egito, matando todos os primogênitos, Deus traz uma revelação a Moisés, e essa revelação é a festa da Páscoa, a comemoração da Páscoa. Então Deus dá uma ordem clara aos hebreus de que eles separassem um cordeiro ou um cabrito, de que eles passassem o sangue desse animal nas laterais e nas vigas superiores da porta. E dessa forma, quando Deus passasse no Egito para exterminar aquele povo, Deus veria o sangue na porta e ele passaria por cima daquelas casas, poupando a vida dos primogênitos que ali moravam. E esse é o significado de Páscoa. Páscoa vem de uma palavra original chamada pessá, que vem de um verbo chamado passar. Significa saltar ou passar. Significa que Deus passou por cima da casa dos hebreus, poupando a vida dos primogênitos. Esse passar por cima tem um sentido de misericórdia. Deus teve misericórdia daquelas casas. Deus teve misericórdia daquelas vidas, da vida dos hebreus, das vidas dos primogênitos que moravam nas casas identificadas com o sangue. Então Deus teve misericórdia e poupou e passou por cima daquelas casas. Olha o que diz em Êxodo capítulo 12, verso 26 e 27. Quando os seus filhos lhe perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. E a Páscoa tinha muitos outros rituais, muitos outros mandamentos. Eles tinham que separar esse animal, eles tinham que sacrificar esse animal, eles tinham que fazer uma refeição com pães sem fermento, eles tinham que comer com ervas amargas. A Bíblia conta que Deus dá uma direção para que aquele povo fizesse essa refeição já pronto, já preparado, já todo vestido, porque naquela mesma noite, Faraó liberaria o povo para adorar a Deus no deserto. Então a Páscoa foi instituída dessa forma, através de Deus para Moisés, Moisés para com o povo, onde Deus poupou a vida dos primogênitos. Quando Deus institui a Páscoa, ele diz o seguinte: esse é um decreto perpétuo. Essa comemoração, essa cerimônia é um decreto perpétuo. E Jesus comemorava a Páscoa no seu tempo. A Páscoa era comemorada nos tempos de Jesus. Quando você lê Lucas capítulo 2, verso 41, você vê que os pais de Jesus levam Jesus até Jerusalém para a comemoração da Páscoa. A Bíblia vai muito além, porque ela diz que eles faziam isso todos os anos. Essa história é aquela história que Jesus era adolescente e ele se perde dos seus pais durante alguns dias e os seus pais acham ele no templo. Mas Jesus tinha descido a Jerusalém na comemoração da Páscoa. Era muito comum que os judeus descessem a Jerusalém, fossem até Jerusalém para comemorar a Páscoa. A instituição da ceia do Senhor, você lembra de um quadro pintado, a Santa Ceia, onde Cristo está com os seus discípulos ao redor? Essa refeição
onde Jesus instituiu a ceia, era uma refeição em comemoração à Páscoa. Quando você lê o relato bíblico, você vê que Jesus fala a alguns discípulos: olha, vão até determinado lugar, preparem o nosso jantar de Páscoa para que a gente comemore a Páscoa. Mas nesse jantar, Jesus institui a ceia. Nesse jantar, Jesus muda o sentido da comemoração da Páscoa. Jesus pega alguns elementos naquele jantar e ele dá um significado novo, ele ressignifica aqueles elementos. Jesus pega o pão, Jesus pega o vinho e ele diz o seguinte: tomando o pão, deu graças e partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. A partir daquele momento, a partir da apresentação da ceia, os discípulos que eram judeus já não mais comemoravam a libertação do Egito. Os discípulos que criam em Cristo, eles já não comemoravam mais a libertação do Egito, mas eles estavam comemorando o corpo de Jesus que foi moído naquela cruz. Eles estavam comemorando o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. Então a instituição da ceia do Senhor é nesse sentido. Quando você olha para o êxodo, a cerimônia no êxodo, aquele jantar deveria ser feito em família. E quando você olha para a refeição onde Jesus instituiu a ceia, o pai de Jesus não está lá. A mãe de Jesus não está lá. Isso significa que Deus tem os seus discípulos, que Jesus tem os seus discípulos como família. Através do corpo de Jesus, hoje eu e você somos família de Deus. Através do corpo de Jesus, nós temos uma família que tem muitos irmãos e um único Pai. Nessa refeição, tem 3 símbolos para o corpo de Jesus. Tem o corpo de Jesus espiritual, que é a sua igreja, os seus discípulos, é a família de Deus. Tem o corpo de Jesus simbólico, que é o pão. O pão que é dado, o corpo de Jesus que é dado em favor de cada um de nós. E também tem o corpo físico de Jesus, que depois de alguns dias seria entregue para morrer na cruz. Irmãos, nós somos cristãos, nós somos convertidos à verdade de Cristo. Nós temos que ter cuidado com pessoas que são judaizantes, pessoas que querem trazer coisas da religião judaica para o que nós cremos. Nós, como cristãos, já não precisamos matar um cordeiro, nós, como cristãos, já não comemoramos a saída literal do Êxodo. Nós, como cristãos, na Páscoa, comemoramos o sacrifício e a ressurreição de Jesus, porque é isso que Jesus nos ensina através da Santa Ceia. Então tome muito cuidado com pessoas que querem instituir cerimônias do Antigo Testamento agora na Nova Aliança. Em Hebreus fala que a aliança que nós temos com Jesus, a aliança que Jesus determinou através do seu sangue, é superior à antiga aliança. Isso significa que nós não estamos mais sujeitos àquelas leis mosaicas, aquelas cerimônias, aquelas festas, mas hoje nós servimos a Cristo ressurreto e é Ele que é o dono e Senhor das nossas vidas. E eu quero dizer que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Quando João Batista se depara com Jesus, em João capítulo 1, 29, ele diz o seguinte: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Em 1 Coríntios, capítulo 5, do verso 7 ao 8, diz o seguinte: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Você bem sabe, como eu disse anteriormente, que a cerimônia instituída ali no Êxodo, a Páscoa instituída no Êxodo, precisava de um cordeiro, precisava de um animal, aquele animal precisava ser sacrificado. Muitos outros símbolos também apontavam para Jesus, muitos outros símbolos eram realidade naquela cerimônia. Mas aquela cerimônia, aquele mandamento de Deus, era apenas uma sombra, era apenas algo que estava incompleto, algo que apontava para a vida e para a obra de Jesus Cristo. Aquela cerimônia, aqueles mandamentos não eram um fim em si mesmo, mas eles eram um apontamento para o que haveria de vir. E é por isso que o nosso tema hoje é Páscoa, uma sombra do que haveria de vir. Tudo aquilo que Deus instituiu ali no Êxodo era para que aquele povo entendesse de que algo maior aconteceria no futuro. É para que eu e você entendêssemos que Deus estava orquestrando a história para enviar o seu Filho, para enviar o verdadeiro Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Então a Páscoa no Êxodo é um apontamento para a obra perfeita de Cristo. Agora, existem muitas semelhanças entre o cordeiro do Êxodo, o cordeiro, o animal que foi morto no Êxodo, e Jesus Cristo. E nós fizemos um comparativo aqui, e eu quero conversar com você sobre isso. O cordeiro do Êxodo, ele precisava ser um macho de 1 ano, e sem defeito. A Bíblia diz que aquelas famílias precisavam trazer o animal ali para suas casas, para que eles começassem a olhar, a analisar aquele animal, para ver se o animal não tinha nenhuma doença, para ver se o animal não tinha um defeito, porque aquele cordeiro precisava ser perfeito. Quando você olha a vida de Jesus Cristo viveu uma vida perfeita. Jesus Cristo passou por essa terra sem pecado. Jesus Cristo passou por essa terra sem nenhum erro. Quando Pôncio Pilatos está julgando Jesus, ele olha para Jesus, ele analisa Jesus assim como aquelas famílias analisavam o cordeiro. E ele olhava para Jesus até que ele chegou à conclusão: nele eu não encontro motivo nenhum de acusação. Cristo é perfeito. Cristo é o Cordeiro perfeito. Quando você se depara com os evangelhos, você vê a todo momento os fariseus, aquele povo, tentando achar algum erro em Jesus Cristo para condená-lo, para acusá-lo. Mas a Bíblia diz que eles não achavam. Ao ponto de conspirar, ao ponto de contarem mentiras para poderem acusar Jesus. Assim como o cordeiro do Êxodo precisava ser perfeito, o cordeiro que morreria por mim e por você precisava ser perfeito. E o único perfeito é o próprio Deus que encarnou para morrer por mim e por você. A segunda coisa, o sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro foi o que poupou a vida daqueles primogênitos. O sangue que foi passado nos umbrais da porta foi o que fez Deus passar por cima e ter misericórdia da vida deles. O sangue de Jesus é o que poupa a minha vida e a tua vida da ira de Deus. O sangue de Jesus derramado na cruz é o que faz a ira de Deus passar por cima de mim e por cima de você.
O sangue de Jesus derramado na cruz é o que faz com que Deus não derrame da sua ira sobre nós. Olha o que está escrito em João capítulo 3, verso 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. O juízo de Deus caiu sobre as casas que não eram marcadas com sangue. O juízo de Deus, a ira de Deus, cairá sobre a vida daquelas pessoas que não receberam, que não aceitaram o sangue de Jesus como algo que lhes comprou, algo que lhes salvou. Assim como o sangue do Cordeiro salvou aquelas pessoas, o sangue de Jesus, nosso Cordeiro Pascal, é o que nos salva, é o que nos liberta. Lá no Êxodo, o cordeiro, aquele animal, ele não podia ter nenhum osso quebrado. Eles tinham que comer ele por inteiro. Quando você lê João capítulo 19, versículo 31 ao 33, a Bíblia fala que os soldados romanos olham para a pessoa que foi crucificada do lado de Jesus e ele ainda não tinha morrido. Eles foram lá, quebraram a perna dessa pessoa para ela morrer mais rápido. E essa era uma prática muito comum. Quando eles vão para outra pessoa que foi crucificada do outro lado de Jesus, eles olham que aquele homem ainda não morreu. E eles vão lá, quebram as pernas daquele homem para ele morrer mais rápido. Mas quando os soldados chegam até Jesus, Jesus já estava morto e nenhum osso de Jesus foi quebrado. Isso nos mostra que aquela cerimônia ali no Êxodo, a Páscoa ali no Êxodo, era um apontamento perfeito para a obra de Cristo. No Êxodo, o cordeiro deveria ser sacrificado ao entardecer. E essa é a exata hora em que Jesus morre ali na cruz do Calvário, no final da tarde. Então Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquela cerimônia no Êxodo, a Páscoa no Êxodo, é apenas um apontamento, é apenas uma sombra para o que haveria de vir e para o que seria completo em Jesus Cristo. Agora eu quero conversar com você sobre a morte de Jesus. A morte de Jesus foi uma morte muito dolorosa. A morte de Jesus foi com requintes de crueldade. A Bíblia diz que Jesus morreu por crucificação. E só morria por crucificação as piores pessoas da época, os homens mais perversos. Mas aquele que não tinha cometido crime algum foi morto na cruz. Jesus, antes da sua crucificação, foi chicoteado. Jesus levou socos em sua face. Jesus foi perfurado naquela cruz. E não venha me dizer que pelo fato de Jesus ser Deus, ele não sentiu dor alguma. Muito pelo contrário, a doutrina bíblica nos ensina que Jesus é 100% Deus, mas nos ensina que ele também é 100% homem. E por ser 100% homem, ele estava sujeito às mesmas dores que eu e você sentimos. Logo, a crucificação, logo a morte de Jesus foi dolorida. Ele sofreu por amor, ele sofreu por obediência. A morte de Jesus foi, na verdade, também uma morte solitária, porque a Bíblia diz, está escrito, que o Pai abandonou Jesus. Deus meu, por que me abandonaste? Jesus morreu sozinho ali naquela cruz. Até o próprio Pai o abandonou. Um autor chamado Alan Hood destaca 4 terminologias importantes que os escritores bíblicos usam a respeito da morte de Jesus, a respeito da salvação. E eu quero te convidar a ouvir mais sobre essas terminologias. Ele diz que eles usam 4 terminologias. A primeira é uma terminologia sacrificial, a segunda é uma terminologia de mercado, a terceira é uma terminologia legal e a quarta é uma terminologia familiar. A primeira terminologia é a propiciação. Isso é uma terminologia sacrificial. Quando você lê a Bíblia, você vai se deparar com essa palavra.
A propiciação faz referência ao propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança. E quando tinha o dia da expiação, que era o dia do sacrifício em prol do perdão dos pecados, o sangue daquele animal sacrificado era aspergido naquela tampa para que Deus perdoasse o pecado daquele povo. Segundo um grande comentarista bíblico chamado Wayne Grudem, ele determina que a propiciação é o seguinte: é um sacrifício que suporta a ira de Deus até o fim, e então transforma a ira de Deus sobre nós em favor. A propiciação, Cristo é propiciação pelos nossos pecados. Isso significa que Cristo desvia a ira de Deus, que tinha um endereço com meu nome e tinha um endereço com teu nome, e hoje nós somos perdoados. Veja bem, o pecado, ele não causa um incômodo em Deus. O pecado, ele gera a ira de Deus. E nós somos pecadores, a ira de Deus era para ser derramada sobre mim e sobre você. Mas nós não suportaríamos a ira de Deus. Esse corpo não suporta a ira de Deus. O único que suportaria a ira de Deus seria o próprio Deus, chamado Jesus Cristo. Então Cristo é propiciação pelos nossos pecados. A ira de Deus não cai sobre aqueles que estão em Cristo, porque ela já caiu sobre Cristo na cruz do Calvário. Então nós somos perdoados. Nós não somos mais alvo da ira de Deus, porque Cristo é propiciação pelos nossos pecados. A segunda terminologia é a redenção. É uma terminologia de mercado. Redentor ou redenção derivam de uma raiz latina que significa comprar de volta. O sangue de Jesus nos comprou. O sangue de Jesus nos adquiriu de volta para Deus. Nós estávamos longe de Deus, mas Cristo nos compra novamente para Deus. E hoje, eu e você somos propriedade exclusiva de Deus. Porque Cristo nos comprou, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono. Através da sua obra, eu e você temos um Senhor, temos um dono. Então nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus. A terceira é a justificação. A justificação é uma terminologia legal. Significa que nós permanecemos justos diante de Deus. Então o Pai enviou seu Filho, abre aspas, como um sacrifício de defesa para ficar em nosso lugar e tomar a punição que era nossa. O sacrifício de Jesus, ele é um sacrifício substitutivo. O que isso significa? Significa que quem era para ser morto, porque quem pecou era eu e você. Quem era para ser pregado na cruz era eu e você. Mas Cristo nos substituiu. Cristo foi em nosso lugar e morreu pelos nossos pecados. Então, nesse julgamento, quem era o réu era eu e você. Quem era para ser condenado éramos nós, mas Cristo foi condenado em nosso lugar. Cristo recebeu a punição em nosso lugar. E hoje nós somos justos perante Deus. Mas eu quero te dizer que a justificação não significa que eu e você deixamos de ser mal. A justificação não significa que eu e você deixamos de ser pecadores, porque nós cometemos pecado por mais que não queiramos. Mas mesmo cometendo pecado, nós podemos nos arrepender. E hoje nós já não somos mais acusados desse pecado, porque Cristo nos justificou. O justo, Cristo, se tornou injusto, para que os injustos, nós, se tornássemos justos. Então Cristo se tornou injustiça, Cristo se tornou maldição por nós.
A última terminologia, a reconciliação, é uma terminologia familiar. A reconciliação é uma linguagem da aliança e relacionamento pessoal. Duas partes estavam em desacordo, mas em Cristo a família é restaurada. O Pai é visto removendo a inimizade, nos aproximando e ficando em paz com os seus filhos através de Jesus Cristo. A Bíblia nos conta que todos pecaram e todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Eu e você, por conta do pecado, nos afastamos de Deus. Mas através de Cristo, nós nos aproximamos novamente a Deus. Através do sacrifício de Cristo, eu e você temos acesso à sala do trono. E nessa sala, nós podemos entrar de maneira confiada, nós podemos entrar confiadamente para que recebamos graça e misericórdia. É como se eu fico contemplando Jesus ali naquela posição da cruz com os braços abertos. É como se uma mão de Jesus estivesse segurando a mão do Pai e outra mão de Jesus estivesse segurando a mão da humanidade. Então Jesus aproxima de volta a humanidade ao seu Criador, a criação à sua criatura. Hoje nós somos reconciliados com Deus. Hoje nós não somos mais inimigos de Deus por conta do sacrifício de Jesus. A Bíblia fala que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. O véu do templo é o que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Apenas uma pessoa, o sumo sacerdote, tinha acesso à presença de Deus. Mas quando o véu se rasga, isso mostra que todos nós temos acesso à presença de Deus. Sabe por que você pode orar? Sabe por que você pode se deleitar na presença de Deus? Porque Cristo garantiu isso para você na cruz do Calvário através da reconciliação. Entretanto, a Páscoa não termina na morte de Jesus. Nós também comemoramos a sua ressurreição. Cristo morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Porque você procura dentre os mortos aquele que vive. Ele ressuscitou, não está mais pregado numa cruz. Cristo vive e reina eternamente. Olha só o que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 12 ao 20. Ele escreve assim: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Se Cristo não tivesse ressuscitado, tudo o que nós fazemos aos domingos aqui seria inútil. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a fé que nós professamos seria inútil. Se a fé que nós temos em Jesus se resume a essa vida passageira, nós somos os mais dignos de compaixão. Mas através da ressurreição de Jesus, a nossa fé não se resume a essa vida passageira. Através da ressurreição de Jesus, nós temos fé de que viveremos eternamente com Ele.
Então Cristo ressuscitou. Olha o que Peter Lewis diz. Sem isso, no caso, sem a ressurreição, o cristianismo seria natimorto, porque uma fé viva não sobrevive a um Salvador morto. Natimorto tem o sentido de algo que morreu ainda em gestação. Natimorto é aquele feto que está sendo gerado e ele morre antes de nascer, antes de ser completa a sua gestação. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria natimorta. O cristianismo morreria antes mesmo de ser completo. Mas a nossa fé é uma fé viva. A igreja de Jesus é um organismo vivo. Nós estamos crescendo, nós estamos avançando, nós estamos atacando as portas do inferno. E uma fé viva só sobrevive a um Deus vivo. A nossa fé só está perpetuando durante os anos, durante a história, porque nós servimos a um Deus vivo. Se você crê nessa verdade, dá um brado de vitória. Se você crê que Cristo já não está dentre os mortos, dá um brado de alegria. Será que você pode festejar essa verdade? Será que você pode festejar que Cristo está à destra de Deus Pai? Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é o nosso intercessor e hoje está presente em nosso meio. 3 pontos a respeito da ressurreição de Jesus. Primeiro, Jesus ressuscitou em um corpo glorioso. Quando Jesus ressuscitou, Ele já não ressuscitou nesse corpo carnal que é sujeito a dores, a sofrimento. Jesus foi glorificado pelo Pai. O corpo que Jesus recebeu é um corpo glorioso. Depois do nascimento de Jesus, Ele nunca mais deixou de ser homem. O que está sentado à destra de Deus Pai, quem está sentado à destra de Deus Pai é um homem. Tem uma frase que diz que tem carne humana na Trindade. Isso significa que Jesus nunca deixou de ser homem, mas Ele já não está mais nesse corpo, Ele está num corpo glorioso. Segundo ponto sobre a ressurreição. A ressurreição de Jesus nos garante a nossa vida eterna. Jesus não foi o primeiro a ressuscitar. No Antigo Testamento, pessoas ressuscitaram. No Novo Testamento, pessoas ressuscitaram. Mas essas pessoas experimentaram a morte novamente. Mas Cristo ressuscitou para nunca mais morrer. Porque o sacrifício dele, a morte dele, completou. E ele não precisa morrer novamente. Então, Cristo ressuscitou para nos dar a vida eterna. Quando você lê os evangelhos, você se depara com o nome de um grupo chamado saduceus. Os saduceus eram um grupo que não acreditavam na ressurreição. Eles não acreditavam que as pessoas poderiam ressuscitar. E isso é uma grande heresia em que muitas pessoas acreditam hoje. Porque se Cristo não ressuscitou, se eu não creio na ressurreição de Jesus, eu não posso crer numa vida eterna. A Bíblia diz que quando Jesus retornar, os mortos ressuscitarão e num piscar de olhos, os seus corpos serão glorificados. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão com um corpo glorificado e eles morarão eternamente com o Pai. Morarão eternamente com o Pai. E nós só podemos crer nessa verdade de que um dia nós ressuscitaremos, porque Cristo ressuscitou. Nós morremos com Cristo, mas certamente nós viveremos com Ele. Amém? Última coisa que eu quero te falar sobre a ressurreição é que através da ressurreição, Cristo mostra o poder do Espírito que habita em nós. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o Espírito que habita na minha vida e na tua vida, que somos salvos. Então, se
O Espírito tem poder para ressuscitar Jesus. Logo, o Espírito tem poder para te trazer vida. O Espírito tem poder para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito tem poder para fazer você crer nas verdades do Evangelho. O Espírito que habita em nós é um Espírito poderoso, porque Ele também é Deus. Ele é Deus, é o Espírito de Deus. Então, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o Espírito que habita em nós. E para terminar, eu quero te falar 3 coisas. A primeira dela, nunca deixe o verdadeiro significado da Páscoa ser esquecido na tua descendência. Amigos, com essa palavra eu não vim trazer nenhum tipo de acusação. Muito pelo contrário, eu também não vim gerar em você um espírito religioso. Então, se você comprou, sei lá, um ovo de Páscoa para o teu filho, para o teu neto, cara, não tem problema nenhum, fique em paz, não é pecado comer chocolate na Páscoa. Aliás, se eu tivesse coragem de dar R$80 em um ovo, eu compraria também. Então, fique em paz. Se você fantasiou o teu cachorro de coelho, fique em paz. Só que esse não é o verdadeiro significado da Páscoa. Esses são objetos pagãos que o mundo tenta incluir em algo que tem um significado muito maior. Sabe qual é o problema? O problema é você, o problema é teu filho, teu neto, as tuas gerações acreditarem que a Páscoa se resume a isso. Se resume a chocolate, se resume a coelho, se resume a comemoração de fertilidade, de primavera. Não é isso. Você tem responsabilidade para com os seus filhos. Você tem responsabilidade de doutrinar o teu filho de acordo com a palavra de Deus. A responsabilidade da minha casa, a responsabilidade de doutrinar a minha esposa, os meus filhos, pregar o evangelho para ela, não é do meu pastor, é minha. Então não permita que o significado da Páscoa se perca na tua descendência. Não permita que os teus filhos se esqueçam daquilo que Cristo fez por eles. Isso é responsabilidade tua. É responsabilidade minha. A segunda coisa que eu quero te falar é que Cristo, Deus, Ele não perdeu o controle da história. Cristo, desde o Êxodo, desde aquela cerimônia, Ele está orquestrando a história, Ele está conduzindo a história até o envio do seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Mas Deus continua orquestrando a história até que Jesus Cristo volte e durante toda a eternidade. Nós temos uma tendência de olhar para o mundo e falar, poxa, o mundo está tão mal. O mundo está cheio de pecado. Acho que Deus perdeu o controle de tudo. Deus não perdeu o controle de nada, porque Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Deus está orquestrando a história. Deus está conduzindo a história até que se cumpra todas as promessas que estão descritas na palavra de Deus. Você lembra que quando nós falamos sobre Abraão, uma das promessas que Deus deu a Abraão é que por meio dele, todos os povos da terra seriam abençoados. Jesus Cristo, como um judeu, é filho de Abraão. E através de Jesus Cristo, todos os povos da terra são abençoados. Então Deus não perdeu o controle da história. Ele está no volante da história. Ele está no controle da tua vida, da tua casa, da tua família. É Ele quem te sustenta, é Ele quem te alimenta, é Ele quem te edifica. E para encerrarmos, eu quero te fazer uma pergunta. E essa é a terceira coisa que eu ia te falar. E essa pergunta ela tem que ecoar no seu coração durante todos os dias. A pergunta é a seguinte: qual a nossa resposta à obra perfeita de Cristo?
Porque eu te contei uma história, mas se você não tiver uma revelação do Espírito Santo, de quem Cristo é, isso vai ser apenas um fato histórico para ti. Isso não vai alterar o teu destino, não vai mudar a tua vida. A tua oração tem que ser: Jesus, Espírito Santo, me faz entender, me faz crer nessas verdades, me faz correr para a cruz de Cristo. O que a obra de Cristo gera em você? Será que gera apenas uma emoção? Será que gera apenas uma reflexão ou gera mudança? Porque a cruz de Cristo nos convida a nós morrermos. A você morrer para você mesmo, a você morrer para as suas vontades, a você morrer para os seus sonhos, a fim de viver a vida que Cristo tem para te dar. A cruz nos chama à morte. A cruz nos chama ao arrependimento. Irmão, arrependa-se dos seus pecados. Corra para Cristo, porque Ele é perdão para os seus pecados. Ele é propiciação para os seus pecados. Somente aqueles que tiverem recebido Cristo, somente aqueles que tiverem crido em Cristo Jesus, não vão receber a ira divina. Então arrependa-se. Morra para você mesmo. Viva a vida que Deus tem para ti. Largue as velhas obras. E receba o sacrifício completo, a obra perfeita de Cristo Jesus.